Salve pessoal! Tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então. Kang Jin-hyuk, um streamer de jogos e criador de conteúdo, é a única pessoa que conseguiu completar o jogo Tower of Trials. No entanto, à medida que a popularidade do jogo diminui, torna-se cada vez mais difícil para ele continuar ganhando a vida como criador de conteúdo. Jin-hyuk se prepara para encerrar seu relacionamento de 11 anos com o jogo e dizer adeus ao seu amigo grupo de assinantes, mas naquele dia, a Tower of Trials apareceu na realidade com uma mensagem dizendo que a humanidade será exterminada a menos que todos os jogadores concluam cada andar dentro de 90 dias. Jin-hyuk, que conhece o jogo melhor do que ninguém, decide usar o seu conhecimento ao seu favor e dominar a torre. É hora de mostrar a todos o que um gamer hardcore pode fazer. A premissa é envolvente, misturando o clichê do jogador pro que se torna o protagonista do mundo real, com uma ameaça global urgente. Jin-hyuk, sendo o único mestre do jogo, ganha um grande diferencial, mas a atenção vem da adaptação de outros jogadores e do desafio de cada andar. O contraste entre o desespero inicial e a sua ascensão como peça-chave cria um arco interessante, já que foi bem executada. A história oferece um tanto de ação intensa, quanto momentos estratégicos que mostram a genialidade do protagonista. Capítulo 0. 315.850 vítimas, 79 tentativas. Esses são os números e resultados das tentativas da humanidade para conquistar a Torre das Provações. A humanidade ficava em pânico com o tempo que se passava em um relógio que alegava ser o tempo de destruição da humanidade. Porém, um novo desafiante aparece para tentar reverter a situação, assim fazendo com que as pessoas tivessem um pouco de esperança novamente. Um homem misterioso entra no andar 48 da Torre das Provações para desafiar o dragão vermelho Destia. O dragão fala com esse humano, alegando que a sua raça nunca sabia quando se render, e questiona o motivo dele ir até ali, mesmo muitos de seus amigos estando mortos. O protagonista responde que ele teve que resolver umas coisas antes de fazer um largato grelhado, e por sorte, ele fez isso a tempo. O dragão, quando escuta isso, alega para ele que a sua morte será mais agonizante do que os outros que vieram antes dele, então parte para cima do protagonista. Agora sim a fight começou. O ataque especial do dragão consistia na invocação de umas correntes que prenderam ele no chão para ser pisoteado vivo, porém teve o seu plano fracassado, já que o protagonista conseguiu se esquivar. O protagonista consegue se esquivar e fala para o dragão que podia ver o que ele ia fazer apenas olhando pelas suas mãos. O dragão questiona sobre ele conseguir ver a sua habilidade em momentos curtos como aquele. O elogia como um ser humano impressionante, mas alega que infelizmente ele tinha sido apenas escolhido para ter uma morte mais dolorosa, então lança uma rajada de chamas na direção. O protagonista consegue desviar novamente da sequência de ataque deles e avança em sua direção com sua adaga, a qual ele consegue perfurar o olho do dragão com sucesso, assim provocando a ira dele. Um belo motivo para ficar irado. Enquanto o dragão se preparava para dar mais uma rajada de ataque de fogo, o protagonista invoca de seus poderes utilizando um sistema chamado Memória do Mundo, e com ele consegue invocar o Fogo do Inferno e as Lágrimas Negras. O dragão, quando escuta esses nomes, questiona se ele estava tão confiante apenas por causa de habilidades patéticas como essas, alegando que ele não seria capaz de o matar apenas com isso. O protagonista responde que realmente seria impossível matar ele com essas habilidades, então para fazer isso ele faria uma nova. Então ele funda as duas habilidades que ele invocou, e com essa fusão ele conseguiu invocar um dos dragões anciões, o Etéreo. Ao fazer isso, o dragão questiona como um mero humano tinha habilidade dessas, e pergunta quem ele era, e o protagonista responde que seu nome é Kang Jin-hyuk. Capítulo 1. Um jogo lixo é uma expressão utilizada para se referir quando um jogo está chato ou desbalanceado, mal gerenciado ou absurdamente difícil. E um exemplo para essa expressão seria um jogo de realidade virtual chamado Torre das Provações. Quando esse jogo foi lançado, os jogadores hardcores que se divertiam trollando os desenvolvedores do jogo tentaram ao mesmo tempo conquistar esse jogo, então jogaram pelos 365 dias do ano sem comer ou dormir, para de qualquer maneira, 3 anos depois, essas pessoas perceberem que esse jogo era imbatível. Bom é que perceberam depois de pouco tempo, né? Muitos fatores colaboraram para considerarem esse jogo tão difícil assim. Um guardião do portão praticamente invencível, as regiões polares onde a temperatura era de 60 graus Celsius negativo e as pessoas congelavam até a morte em menos de 1 hora, e o labirinto que se expande por 10.000 quilômetros. Esse jogo não foi feito para ser divertido, foi desenvolvido para torturar as pessoas que o querem jogar. Não muito depois do seu lançamento, o jogo começou a cair do seu pódio, sendo quase abandonado. Porém, ainda restaram alguns jogadores hardcore que permaneceram, e o protagonista foi a primeira pessoa a completar a Torre das Provações. Foi um pouco divertido e ele encontrou uma forma de conquistar os caminhos originais para terminar a torre, e repetiu os níveis infinitas vezes até memorizar todos os aspectos. Foi divertido o suficiente para ele dedicar 11 anos de sua vida jogando, basicamente uma profissão não remunerada. O protagonista, quando conseguiu terminar o último nível, se questiona se deveria ter mostrado isso para as outras pessoas em forma de live, ou se deveria postar um vídeo em alguma plataforma. E quando ele tenta fazer algo, recebe uma carta do sistema do jogo, a qual agradecia por ter sido o jogador mais valioso desse jogo, avisando que uma atualização estava marcada para acontecer em 12 horas, e pede para ele continuar se divertindo com o jogo depois dessa atualização. King fica surpreso ao ver essa nova atualização
e se questiona de onde a empresa conseguiu dinheiro para fazer algo do tipo, já que não fazia sentido uma empresa que não conseguia lucrar ter o investimento necessário. Mas independente de fizerem a atualização ou não, ele não tinha planos para jogar esse jogo novamente. O protagonista retira o seu capacete de realidade virtual e para pensar sobre também abandonar o seu trabalho como streamer e criador de conteúdo. Ele não tem um suporte familiar, mas já tem 27 anos de idade, e por causa disso não conseguirá continuar se mantendo com apenas 500 wons por mês para sempre. É em torno de $500. As pessoas costumavam falar para ele que tinha um talento suficiente para se tornar um lutador profissional, mas fazer dinheiro é mais importante do que praticar algum esporte nesse momento. Pouco mais tarde, enquanto ele estava fazendo uma transmissão ao vivo, falou para os espectadores que tinha algo para dizer. Porém, ao ver um grande número de pessoas com curiosidade, ele recua alegando que estava apenas brincando, e pensa para si mesmo que fará esse anúncio no dia seguinte por meio de algum post na internet. Clássico método de divulgação. No dia seguinte, o protagonista acorda reclamando estar com uma grande dor de cabeça, mas ainda precisava colocar o vídeo que ele gravou jogando nas torres das provações. E quando ele liga o seu computador para ver como as coisas estavam, se deparou com a transmissão alegando que a torre das provações apareceu na vida real. E isso não era nenhuma brincadeira. O protagonista, quando entra na transmissão para conferir se era verdade, depara com um grupo de pessoas observando a torre que parecia estar no centro da sua cidade. Foi então que ele recebeu a notificação que a atualização que eles estavam planejando anteriormente tinha sido concluída, e outra notificação aparece dizendo que todos os jogadores deveriam terminar todos os andares da torre em 90 dias, e todas as pessoas ali receberam outras mensagens alegando que se eles falharem, a humanidade irá perecer. O protagonista, quando percebe que isso tudo estava acontecendo era verdade, ele não poderia perder tempo, e que tinha que se apressar para chegar lá para encontrar um item específico que ele iria precisar. O mundo atual poderia se encaminhar para o fim, mas por alguma razão seu coração estava empolgado com isso. No centro da cidade, as pessoas estavam reclamando sobre os ônibus não aparecerem no horário certo, e a maioria queria sair da Coreia para ir para outro local, para fugir dessa torre. Uns alegavam que precisavam sair do país para continuarem vivos. Porém, uma dessas pessoas questionou sobre essa decisão, alegando que essa torre também tinha aparecido ao redor de todo mundo, e o protagonista passa correndo entre essas pessoas, as ignorando completamente, e chega perto de uma escada que descia para o chão, para o shopping center subterrâneo. Essa área em que ele estava agora, no servidor coreano, é uma das regiões externas. Tem um total de 30 delas espalhadas pelo país, e essa era a que estava mais perto dele. Quando desce, o sistema avisa que ele entrou em uma área de evento, e quando ele percebeu que tinha mais pessoas ali junto dele, provavelmente todos os jogadores da Torre das Provações. Uma voz familiar chama pelo protagonista, que estava virado de costas de um momento, e essa pessoa o reconheceu e logo afirmou que pensava que ele estaria trancado em seu quarto jogando esse jogo. Esse cara que o chamou pelo protagonista se chama Lee Jong-soo, e ele é outro criador de conteúdo com 500 mil seguidores, e ao mesmo tempo, ele também é um representante da empresa em que o protagonista trabalha, o famoso Playboy. Kang, quando reconhece, questiona sobre ele não estar gravando alguma coisa nesse momento, e responde que circunstâncias como essa não teria como fazer isso. Pergunta para o protagonista qual foi o andar mais alto que ele alcançou, já que ele jogava esse jogo que nem um louco, e pede para ele parar e manter segredo do seu colega. Porém, o protagonista não considera seu colega, muito pelo contrário. Esse cara faz golpes com outros criadores de conteúdos para assinarem contratos injustos. Quanto mais conteúdos criam, mais endividados ficam com ele. E os seus protestos eram abafados pelas leis dessa empresa. E todos seus colegas dessa empresa que começaram a criar conteúdo junto com ele foram abandonados um por um. Lee toca no ombro do protagonista, alegando que sabia que ele era bom nesse jogo, e se ele o ajudasse, conseguiria melhores termos em seu contrato, e pergunta o que ele achava dessa proposta. Porém, dessa vez, o mundo tinha mudado, e o protagonista manda Lee parar de falar com ele e dar uma cabeçada em sua boca, conseguindo arrancar 2 dentes e fazendo a sua boca sangrar muito. Cabeçada, viu? Foi então que uma árvore apareceu no meio de todos, contendo 4 frutas especiais, as quais eram consideradas extremamente importantes para quem a consumisse, já que aumentaria bastante os atributos dos usuários. Todos correram loucamente em direção às frutas, e falaram para o protagonista que se eles estivessem trabalhando junto, poderiam dividir a fruta entre eles, mas agora estavam atrasados. O protagonista responde que se ele não souber de nada, apenas fique quieto, alegando que ainda não estava na hora. Quando todas as frutas foram consumidas, o protagonista se lembra que a maioria das pessoas não sabia nem sequer que essa fruta existia, e as pessoas às quais jogaram esse jogo por poucas vezes teriam foco em apenas comer essa fruta, mas jogadores hardcore se divertiam no modo mais perverso que viria a seguir. Quando a árvore teve todas as suas frutas consumidas, ela começou a atacar os jogadores, e enquanto eles fugiam do local em que estavam, o protagonista estava parado. Quando ele vê Lee aparentando estar com medo, pergunta se ele iria desistir, e responde que se recusava a morrer naquele local sem nenhuma razão. E o protagonista responde que isso era uma pena, já que a verdadeira recompensa desse evento só poderia ser obtida uma vez que todas as frutas fossem comidas. Lee fica um pouco confuso com o que estava acontecendo, mas finalmente entende, e já que estava se questionando o motivo dele não ter ido atrás das frutas, finalmente descobriu o porquê, e alguma coisa definitivamente estava acontecendo de estranho naquele local. Isso ele podia ter certeza. Prossegue perguntando para o protagonista sobre o que eles deveriam fazer se
ele estivesse falando a verdade. O protagonista responde que ele tinha planos para chegar mais perto. Se eles se movessem um por um, seriam alvos fáceis. Então os dois teriam que avançar por dois lados opostos ao mesmo tempo. Mas se algum deles hesitasse, tudo estaria acabado. Então eles colocam o plano em ação. Kajiliza logo, quando ele chega perto da árvore, ela começou a atacar o protagonista instantaneamente. Porém, ele logo percebeu que Lee ficou para trás. Quando questiona o motivo disso, Lee responde que jamais escutaria alguém como ele. O protagonista fica feliz com a situação, já que a personalidade ruim dele não tinha mudado nem um pouco. E no final de contas, o protagonista só estava usando ele como um alvo para a árvore. E assim foi feito. Enquanto Lee estava distraído, os galhos da árvore se enrolaram completamente nele. E ele começou a entrar em desespero, pedindo ajuda para o protagonista, o qual respondeu que não tinha motivos para fazer isso e continuou avançando em direção à árvore. Lee começou a chorar, dizendo que não queria morrer desse jeito. Porém, logo foi esmagado vivo pelos galhos que estavam enrolados nele. Já foi tarde isso aí. O protagonista estava frente a frente com a árvore, conseguindo esquivar de todos os ataques dela facilmente, já que tinha decorado todos os padrões, e conseguiu fazer com que os galhos delas atacassem o seu tronco principal, fazendo com que se revelasse um especial em formato de coração. Ele então pega um pedaço de um galho pontudo que estava no chão e sugere que eles acabassem logo com isso. Que arma letal, hein? Essa árvore é apenas um evento sim, então ele não conseguirá ganhar nenhum ponto de experiência com isso. A árvore lança outra rajada de ataques em direção ao protagonista e ele consegue desviar completamente de todos eles com facilidade. Enquanto ele desviava dos ataques e se aproximava do seu tronco, a árvore manda um ataque especial que era composto por borboletas especiais que lançavam um tipo de pó do sono. Porém, esse ataque era fácil de evitar. Só era necessário você segurar a respiração enquanto passava por elas. O protagonista finalmente consegue chegar nessa fruta e penetra nela utilizando o galho pontudo que ele conseguiu no chão, assim destruindo a árvore completamente. Quando tira a mão, revela uma pérola verde, a qual se chamava essência da árvore. Cada fruta que nasce nessa árvore dá um bônus de 3 pontos em um atributo aleatório. Porém, essa essência oferece à pessoa que a consumir bônus de 12 pontos para utilizar em qualquer atributo que o usuário escolher. Kang agora estava o mais forte possível do que um jogador de nível 1 poderia ficar. Uma hora depois, um vídeo de sua luta contra a árvore foi publicado nas redes sociais, e como ele não tinha selecionado o nome para utilizar em seu personagem, o seu rosto acabou ficando censurado e a sua voz alterada. A maioria dos comentários estava alegando muitas surpresas com o feito do protagonista, em derrotar uma árvore daquela completamente sozinho. Entre todos esses comentários que tinham o mesmo tipo de opinião, estavam algumas pessoas que ofereciam dinheiro para ele. O protagonista não sabia o que tinha de surpreendente nisso, já que apesar de ser difícil derrotar essa árvore no nível 1, não era algo que as pessoas devessem ficar surpresas sobre, mas provavelmente dava para compreender, já que a maioria dos jogadores não chegaram nem na metade do jogo. Porém, uma oferta de 1 bilhão de wons ainda chamava sua atenção. Chamou até a minha, quem dirá a dele, né? O protagonista viveu uma vida difícil, onde ele apenas conseguia ganhar dinheiro para sobreviver, e muitas vezes não conseguia pagar as contas, e também tinha dias em que ele precisava passar fome para economizar comida. Se ele tivesse recebido essa oferta no dia anterior, teria aceitado de qualquer maneira, e nesse momento ele não revelaria tudo o que sabia por apenas 1 bilhão ou até mesmo 10 bilhões de wons. A coisa mais importante agora é o monopólio de informação. O próximo destino do protagonista já estava decidido. No momento em que o jogo foi atualizado, muitas coisas das Torres das Provações foram soltas pela Coreia. No começo, isso não teve um efeito significativo, já que não tinha uma grande diferença. Porém, os artefatos do mundo real se tornaram relíquias. Essas não eram verdadeiras, já que as relíquias lendárias só tinham poder dentro da torre, e as do lado de fora eram réplicas. Em outras palavras, versões copiadas, e o protagonista agora dentro do Museu da Coreia é capaz de encontrar muitas réplicas dessas. Estava na zona de pesquisa agora. O Museu Nacional da Coreia possui muitos artefatos que variam de vários tipos diferentes, e o único problema que ele tinha agora é que não seria o único a procurar por essas réplicas. Ao contrário daquela árvore que apareceu em vários locais diferentes da cidade, só tem apenas um museu ali, e o protagonista aposta que muitas pessoas ao redor do país foram procurar pelas relíquias daquele local. Definitivamente, tinha jogadores de longa data entre essas pessoas. O protagonista, quando entra no museu, vê algo que já esperava que acontecesse. Um dos seguranças foi incinerado vivo. Alguém já tinha chegado antes dele naquele local, e agora ele tem que se apressar. O protagonista já sabia que as pessoas mudariam, já que o mundo também tinha mudado, porém não esperava que fossem ficar tão selvagens assim em apenas um dia. Ele aposta que a maioria das pessoas estava procurando essas réplicas nas áreas modernas e medievais do museu, e tinha uma relíquia a qual todo mundo queria, o grande mapa. É claro que ninguém o quer somente por ser um mapa da Coreia. Todo mundo quer esse mapa ancião, que contém informações sobre as torres de aprovação. Ele mostra onde o labirinto e ruínas estão, e todos os tipos de monstros que tem nesses locais. Só cobria até o 10º nível, porém já era mais do que o suficiente para o coração das pessoas desejar. Na sala de relíquias antigas, um caos estava acontecendo. Muitas pessoas estavam se atacando e se matando para tentar conseguir alguma relíquia. Essa briga toda foi interrompida com alguém gritando para todos pararem. As pessoas que estavam brigando observam que um homem com uma tatuagem no pescoço avisa para todas as pessoas próximas que quem se mexer ali, ele irá matar. Uma das pessoas que estava brigando responde que ninguém ali tinha medo de suas ameaças e que, na verdade, se ele
ele se mexesse, teria o seu crânio aberto. O homem misterioso alega que sabia que as palavras não seriam suficientes para parar eles, então fortifica os seus braços, os fortificando com ferro ao seu redor. Quando ele ia para cima do cara que tinha ameaçado anteriormente, é interrompido por um senhor misterioso que aparece dizendo que o mapa não seria deles. O homem, enquanto o enchia de ameaças, é respondido com uma magia de fogo lançada em direção pelo velho, fazendo com que ele fosse incinerado vivo. Uma reação já esperada, assim dizemos, né? Passando pelo cadáver desse homem, o idoso responde que a sua arrogância foi a sua ruína. Uma menina aparece atrás dele falando que a magia de fogo era realmente muito forte e estava grata por estar ao lado dele. O velho pergunta para ela se já tinha conseguido pegar os itens que desejava, e ela confirma, alegando que tudo o que precisava era de uma pequena estátua que ela tinha colocado em sua bolsa. E quando retira ela do local, se revela ser um amuleto de Anubis, e ela, enquanto tocava nele, alega que será o responsável por cuidar de qualquer um que entrar no caminho deles. E então, a estátua pequena fica em volta de uma magia negra e se transforma em uma grande representação do antigo deus Anubis. Ela alegava que qualquer um que se mexesse a partir de agora seria considerado seu inimigo, alegando que faria com que seu novo amigo arrancasse a cabeça de quem for contra ela. As pessoas que estavam ali ficaram frustradas com o que estava acontecendo e começaram a se questionar o motivo de ter tantos jogadores experientes naquele local, e eles logo começam a se retirar do local para não causar problema. O protagonista aparece andando no meio deles em direção à garota, alegando que ela tinha causado uma grande confusão naquele local, e questiona se as pessoas presentes ali não tinham um mínimo de respeito aos artefatos históricos, e então pega o mapa para si e agradece por estar intacto ainda. A garota chama sua atenção e pergunta se ele pensava que estava brincando, então manda Anubis avançar em sua direção. O pitbull pra cima do coitado. O protagonista consegue se esquivar facilmente do ataque dele, tirando a sua lança de sua mão. As pessoas que estavam em volta ficaram surpresos com tamanha facilidade que ele conseguiu evitar um ataque poderoso daquele. Kang conseguiu compreender que a não compreensão das pessoas era normal, considerando que eles não sabiam nada sobre ele. O protagonista pergunta para a garota o que ela pretendia fazer, já que a arma do seu cachorrinho tinha ido embora. Ela abre a sua mochila, alegando que não tinha somente uma daquelas estátuas pequenas guardada consigo. E então, consegue invocar um exército de Anubis. Kang, quando percebe que ela conseguiu invocar 5 deles ao mesmo tempo, notou que ela não era uma jogadora normal, assim como os outros que estavam ali. E os mesmos servia para aquele velho que tinha usado a magia de fogo anteriormente. Tinha mais jogadores experientes naquele local do que ele esperava. O protagonista responde para ela que isso que ela tinha feito até agora foi até que legal, e ela o questiona sobre dizer isso. E ele responde que estava entre o impressionante e o medíocre, para ser mais exato. Ela, quando escuta isso, se irrita, alegando que ele era muito arrogante. O protagonista se questiona se ela realmente achava isso, e complementa falando que terá que mostrar para ela uma demonstração apropriada, para servir de exemplo, né? Ele então puxa um dos mapas que ele guardou em sua bolsa, decidido a mostrar para ela a diferença discrepante entre seus níveis. Em um dos mapas sai um enorme tigre. Esse mapa é uma réplica de uma relíquia chamada o Pinheiro e o Tigre. Ao ver o tamanho colossal do monstro, a garota fica em choque. O protagonista, diante de um tigre de 5 metros de altura, apenas faz um carinho atrás de sua orelha e o manda devorar todos os Anubis. O tigre avança em direção aos seus oponentes, derrotando todos eles com muita facilidade. Sua força era tão colossal e ele, com uma velocidade fora do normal, conseguiu derrotar todos os 5 em um intervalo curto de segundos. A garota se questionava como isso era possível. Anteriormente, ela tinha escutado que tinha muitos usos para essas relíquias, mas nunca tinha ouvido falar desse tipo. E a energia mágica que emanava do tigre era capaz de fazer ela se tremer toda. Então ela cai de joelhos, alegando que tinha perdido, e complementa seu pensamento falando que tinha certeza de que estava imbatível naquele momento, mas esse cara à sua frente estava fora do normal. O protagonista se direciona a ela, pedindo para ela entregar a ele uma coisa que ela tinha pegado anteriormente. Ela o questiona sobre o que era, e ele responde que queria a máscara de Tutankhamon. A garota pergunta o que ele queria fazer com ela, já que essa máscara era inútil na Coreia, e ele a fita com seu olhar e chama o seu tigre para mais perto, fazendo com que ela apenas jogasse a mochila em sua direção. Logo, a máscara se revelou para ele. Também, né, com motivação dessas, quem não jogava a mochila? Kang fica feliz, já que agora tinha conseguido a sua segunda relíquia que precisava. A garota, ao perceber isso, pergunta sobre o mapa, e ele tinha esquecido esse detalhe, porém responde para ela que não era da sua conta. E então, manda o seu tigre ficar de guarda para ter certeza que ninguém o seguisse. Agora tudo estava pronto para ele conseguir pegar a melhor habilidade das Torres das Provações. No andar superior, o protagonista estava acompanhando o velho, ao qual se questionava como aquele garoto tinha conseguido chegar ali, e como tinha passado pela garota com as estátuas anteriormente. O protagonista comenta com o velho que eles estavam diante de uma barreira de uma estrela. O senhor responde que parecia que ele realmente sabia o que estava fazendo. O velho fala que ambos os ataques físicos e mágicos eram inúteis na barreira. Kang, em resposta, enfia sua mão dentro da barreira e consegue ver uma palavra. Responde para o velho que agora sabia como desativar essa barreira, mas teria uma condição. Para deixar a barreira mais fraca, o velho teria que usar constantemente a sua magia de fogo nela. O velho questiona por
por quanto tempo teria que manter o uso de sua magia. E o protagonista responde que seria até ele entrar lá dentro e pegar todas as relíquias necessárias e sair. O idoso questiona o protagonista sobre ele ter que ficar do lado de fora enquanto ele pegava tudo do outro lado da barreira. O protagonista responde que não conseguiu utilizar nenhum feitiço ofensivo poderoso que conseguisse deixar a barreira mais fraca. Sabia que era difícil de acreditar nele, mas esse era o único caminho deles conseguirem as relíquias. Logo, estaria de manhã e eles não conseguiriam sair dali de mãos vazias. Complementa dizendo que deixaria o velho ficar com o mapa, já que tinha outra coisa que ele precisava lá, ao menos teoricamente. O velho pergunta para o protagonista se ele promete entregar o mapa. Kang confirma, alegando que não queria fazer um inimigo que conseguisse utilizar uma magia tão poderosa que nem ele. O velho, quando escuta isso, percebe que não importa quantas dúvidas ele tenha sobre o garoto, agora não tem outra opção, a não ser acreditar nele. O senhor finalmente aceita a oferta, dizendo que confiará nele. Então lança sua magia de fogo com tudo que tinha em direção à barreira. O protagonista consegue atravessar ela e o velho manda ele se apressar. E Kang confirma. Ele começa a andar do outro lado da barreira, percebe que ao contrário dos andares inferiores, aquele local em que ele estava agora parecia ter sido intocado. O protagonista começa sua procura pela relíquia que ele desejava e então encontra um colar de uma era muito antiga. E esse era o último artefato para conseguir criar a habilidade mais forte das torres de aprovação. Então junta todas as relíquias e combina todas elas para criar a habilidade. O sistema do jogo avisa para o protagonista que ele conseguiu obter com sucesso todas as relíquias necessárias para a criação. E quando o processo terminou, recebeu outra mensagem alegando que ele conseguiu adquirir a relíquia chamada Olho da Verdade, ao qual tinha classificação mais alta. E com esse olho ele era capaz de ver as informações de outros jogadores e ver se eles estavam contando verdades ou mentiras. Poderia utilizar isso 3 vezes por dia. É bem OP, tá? O Olho da Verdade é um dos 5 maiores que existem nesse mundo, mas tem outra razão para o protagonista ter ido ao museu nesse dia, ou então que recebeu outra mensagem do jogo, alegando que ele conseguiu combinar com sucesso 3 réplicas para formar uma superior, assim atingindo os requisitos necessários. Kang começa a flutuar e alega que agora poderia copiar e salvar as incontáveis habilidades ao redor do mundo, e poderia combinar elas para criar habilidades ainda mais fortes. E essa era a sua arma para se tornar o mais forte das torres de aprovação. E por fim, o sistema avisa que ele adquiriu uma habilidade única chamada Fusão. Essa habilidade permite que quando ele conseguir completar as missões especiais, consiga copiar as habilidades de outras pessoas e as armazenar nas memórias do mundo. Essas habilidades armazenadas, quando combinadas, possibilitam a criação de habilidades ainda mais avançadas e fortes. O velho avisa para o protagonista que ele tinha que se apressar e sair logo dali, porque não conseguiria manter a sua magia de fogo por mais tempo. O protagonista então utiliza a habilidade do Olho da Verdade para ver alguns detalhes sobre o senhor. A sua habilidade o permitiu ver que esse velho escondia suas emoções verdadeiras por trás de uma máscara. Kang, ao ver isso, percebe que provavelmente poderia ser enganado pelo velho e então decide passar por cima dele. A famosa passar a perna no passador da perna. O velho novamente avisa para ele se apressar e o protagonista responde que ele pode parar de utilizar essa habilidade agora. E responde com sinceridade que, em primeiro lugar, ele nem precisava ter utilizado essa magia. Ao escutar isso, o velho para de utilizar o seu poder e pergunta o que ele estava querendo dizer com isso. Kang recita a palavra que ele tinha visto anteriormente quando entrou em contato com a barreira. K. E ao proferir essa palavra fez com que ela se desmanchasse. O protagonista agora estava diante do mapa, alegando que já conhece essa torre como a palma de sua mão. E esse item seria inútil, porém ele não poderia dar de mão beijada para qualquer um. Kang tira um isqueiro do seu bolso e o velho, quando vê isso, entra em desespero, perguntando o que iria fazer. O protagonista o lembra de ter dito anteriormente que não precisava desse mapa, e então ateou fogo nele. Com esse mapa, qualquer um poderia descobrir qualquer coisa oculta até o 10º nível da torre, que colocava a vantagem do protagonista em risco. E nesse caso, a melhor coisa a se fazer seria lidar com esse problema logo de cara. O velho fica extremamente irritado com o protagonista, alegando que iria acabar com a raça dele. Kang utiliza sua habilidade de copiar habilidades e pega o controle de magia do fogo do velho para si próprio. Então, a maneja em suas mãos, fazendo com que o velho ficasse impressionado, alegando que o protagonista realmente não é uma pessoa normal. E além disso, uma pessoa desse tipo provavelmente não precisaria do mapa. E antes de ser atacada pelo protagonista, Kang fala para o velho que se ele quisesse escalar essa torre com mais facilidade, deveria escutar o que ele tinha a dizer calmamente. Segue a cal do pai. Saindo do museu, o protagonista comenta que apenas 4 jogadores de alto nível visitaram o local, incluindo ele. E agora que a Torre das Provações se tornou realidade, ele entendia o desejo de reduzir os riscos. E agora precisava conquistar o máximo de habilidades que ele conseguir. Anteriormente, falou para o velho que entraria em contato com ele depois, alegando que enquanto esperasse, subisse de nível junto com aquela garota. Com isso, ele conseguiu 2 peões que poderia utilizar no futuro, mas ainda tem um grande caminho pela frente. Ele precisava priorizar e colecionar as habilidades que queria. Enquanto ele tinha esses pensamentos, logo percebeu que estava morrendo de fome e tinha alcançado seu limite. Para uma ocasião daquela, não tinha nada melhor do que uma tigela de sopa quente. Ele então se direciona a um restaurante que vendia esse tipo de sopa que estava procurando. As pessoas que estavam lá observavam atentamente para a televisão, ao qual passava um noticiário alegando que o incidente tinha acontecido no Museu Nacional da Coreia
e deixou 23 pessoas mortas e mais de 50 pessoas machucadas. Similares aconteceram não apenas na Coreia, mas também ao redor do mundo todo. Quem, quando escuta essa notícia, percebe que o seu pensamento anterior estava certo sobre os jogadores de outros países estarem se preparando para tudo. O jornalista prosseguiu com a reportagem mostrando uma gravação de uma câmera de segurança, a qual o protagonista lutava com aquela garota, só que o rosto dele estava censurado. E as pessoas que estavam na lanchonete observam que se tratava da mesma pessoa que teve o vídeo vazado enfrentando uma árvore gigante. Ainda bem que o vídeo não foi indecente. O noticiário continuou dizendo que o governo estava investigando a estrutura misteriosa da Torre das Provações e criou um departamento especial chamado de Associação dos Despertados, na qual consiste de civis que conseguiram ganhar poderes especiais. O protagonista, quando escuta isso, percebe que o governo estava respondendo mais rápido do que ele esperava a esse problema. E vendo que eles estabeleceram um departamento com pessoas que despertaram habilidades únicas, provavelmente já decidiram aceitar essa nova mudança, porque foi uma surpresa, já que ele pensava que demoraria no mínimo algumas semanas. Então o jornalista convida o chefe da Associação dos Despertados para se apresentar. Han Sang-jin se apresenta dizendo que estava ali para recrutar as pessoas que despertaram e prometeu um salário de no mínimo 60 milhões de wons e vários benefícios. Han demonstra que estava fazendo o possível para procurar a pessoa anônima poderosa que aparecia nos vídeos. O protagonista logo percebeu que estava se referindo a ele e questiona se eles realmente pensavam que ele seria comprado. Não importa o quanto oferecessem para ele, ele não tinha intenção de entrar em algum grupo. Um jogador altamente habilidoso é mais valioso do que centenas de jogadores normais, e Han sabia disso, e também esse provavelmente é o motivo dele estar procurando pelo protagonista. No dia seguinte, a torre finalmente se abriu para as pessoas entrarem, e o protagonista estava junto com um amontoado de jogadores. Todos ali pareciam novatos. O sistema do jogo avisa para os jogadores que, para comemorar a entrada deles na torre, seriam providos com 100 moedas. Essas moedas são um meio de compra utilizado na torre, e você pode fazer um upload de vídeo de suas conquistas pessoais e receber 100 moedas a cada 10 mil visualizações. Tá bem parecida com a monetização do YouTube isso aqui. Basicamente, esse sistema de vídeos era um ponto que conectava os despertados que estavam na torre e as pessoas normais que iam fora dela. As visualizações aumentavam com a qualidade dos vídeos e principalmente com o nível em que o jogador está na torre. Esse sistema é a parte interessante da Torre das Provações. Quanto mais popular você fica, mais moedas você consegue. Os jogadores começam a correr em direção à torre, alegando que tinham que ir para a Caverna dos Goblins primeiro, alegando que seria o local perfeito para farmar. Alguns diziam que iriam fazer muito dinheiro e se divertir. O protagonista, enquanto via todos eles correndo, percebeu que estavam todos apressados. Todos queriam terminar essa torre e saíram na frente de todos. Ganhar moedas deveria ser fácil para o protagonista, já que ele sabia tudo sobre essa torre. Mas ele não estava planejando fazer entregar todo o conhecimento que tinha por apenas algumas moedas não valia a pena. Enquanto todos corriam, ele decidiu que iria primeiro pela estrada mais vazia. Tudo minuciosamente planejado. Teve um tempo que ele tinha acabado de começar o 30º andar da torre e sentia que não conseguia avançar mais que isso. Ele estava vasculhando todos os andares inferiores para tentar conseguir alguma coisa que o ajudasse a chegar no próximo nível. Isso quer dizer que ocasionalmente ele refez os seus passos anteriores. No final, ele encontrou a resposta que precisava em uma ruína, e foi quando percebeu que o seu personagem estava danificado desde o começo. Percebeu que o personagem que ele passou vários anos aperfeiçoando era terrível, então decidiu apagar aquele personagem para fazer um novo, mesmo sendo difícil, e jurou para si mesmo que na próxima vez alcançaria o topo. E isso foi há mais ou menos 6 anos atrás. O protagonista agora estava na frente em um local chamado Labirinto, qual foi projetado por Dédalo, e era conhecido pelos caminhos extremamente complicados e a grande variedade de armadilhas. Para alcançar o nível 30 logo de cara, precisava de um fundamento sólido, e a chave para conseguir estava bem ali no labirinto. O protagonista não esperava ter que passar por isso novamente. Não estava muito feliz com isso, mas era um pouco nostálgico. Então ele entra dentro do labirinto, para matar a nostalgia logo. Dentro do labirinto, tudo estava do mesmo jeito de antes, até mesmo o cheiro. Porém, ele não estava sozinho ali. Tinha algumas pessoas que já tinham chegado depois dele, e uma delas se apresenta para ele, alegando que estavam procurando por um lugar para farmar, e a porta desse labirinto estava perto, e entraram antes de se fechar. É revelado que um pouco antes do protagonista abrir a porta, essas pessoas estavam escondidas atrás dele, observando por uma árvore, alegando que tinham seguido porque ficaram curiosos e essa parecia ser a escolha certa, já que ele abriu aquela porta imensa sem uma chave, e pensaram que ele era um jogador novato. Como o novato conseguiu abrir aquela porta fácil assim, não deveria ser um local difícil de prosseguir. Uma dessas pessoas do grupo questiona se ele dividiria os itens que achasse sem uma luta antes, e a garota que se apresentou para ele disse que ele não faria isso, então faria com que esse labirinto fosse sua casa nova para sempre. Essa garota prossegue falando para o protagonista que, como todos já estavam ali, deveriam formar um grupo, e já que estivessem em grande quantidade, teriam uma segurança maior. O protagonista então se questiona sobre eles estarem tentando tirar vantagem dele, por causa da diferença numérica. Então utiliza o olho da verdade para analisar essa garota. No seu perfil, seu nome é Park Hana. Ela esteve no segundo andar da Torre das Provações anteriormente e tinha uma habilidade que chamou a atenção do protagonista. Essa habilidade se chama comunicação. Quando o usuário encontra uma pessoa pela primeira vez, pode se tornar amigo dessa pessoa naturalmente, e também
também pode limpar o senso de incerteza de alguém, e uma das condições para o protagonista copiar essa habilidade com seu olho da verdade seria passar no mínimo 240 horas juntos dessa garota. No final dessas horas, ninguém poderia ficar entre eles. Finalmente, conseguiria colocar seu plano em ação. Todas as pessoas que estavam ali com ele começaram a se apresentar. Um deles tomou a frente, dizendo que seu nome é Jang Hyo-si e tinha jogado um pouco antes de desistir do jogo. Outra garota se chama Lee Hye-min e tinha feito a mesma trajetória que ele. Outra se apresenta falando que seu nome é Jamina, esteve no terceiro andar anteriormente. Outro deles é o Seon Min-guk e nunca jogou a Torre das Provações anteriormente. Do Kong-gu também estava ali pela primeira vez. O protagonista se faz de simpático e se apresenta para ele. Park agarra o braço dele e pergunta qual foi o nível máximo que ele alcançou durante a Torre das Provações. Ele, ao perceber que estava utilizando a habilidade de comunicação, se afasta dela e responde que foi o mais longe que conseguiu. Simplesmente zerou, né? Ela percebeu que a sua habilidade não funcionava nele e que isso era estranho. Porém, prossegue pedindo para ele contar que tipo de monstros tinha nesse labirinto. Ele responde que não seria tão difícil assim, já que esse labirinto muda de forma algumas vezes. Quando todos ficaram confusos com o que ele falou, o labirinto começou a mudar de forma, fazendo com que eles perdessem o equilíbrio. O labirinto estava se reajustando, fazendo com que suas estruturas mudassem de local, ou então intenso, que fez com que aquele grupo ficasse exausto por ter desviado de tudo o que estava acontecendo. Quando verificaram se eles estavam bem, um deles comenta que não conseguia acreditar que esse labirinto estava no nível 1, alegando que isso era uma loucura, já que todas as coisas do primeiro andar deveriam ser fáceis, exceto pela ruína. Park percebe que esse local era perigoso demais para um jogador de nível 1, e eles teriam que sair dali agora. Pergunta para sua amiga se ela poderia encontrar a saída utilizando a sua habilidade para descobrir. A garota responde que quando o labirinto mudou de forma, a sua habilidade foi desativada, fazendo com que o grupo ficasse em pânico por não conseguir achar uma saída. É um ótimo motivo para entrar em pânico. O protagonista, quando analisa a situação, percebe que na verdade esse grupo entrou atrás dele, confiante na habilidade de navegação dessa garota. O grupo agora estava extremamente irritado e foram em direção ao protagonista, alegando que ele não deveria ter escondido uma informação tão importante como essa no começo, já que as paredes quase comeram eles vivos e quase morreram por causa dele. E também perderam uma das garotas dessa mudança, e culparam ele também. O protagonista respira fundo, fala para eles que nunca pediu para que o seguissem. Park não entendeu o que ele falou, e ele prossegue falando que foram eles que decidiram ir por ali por conta própria, e ele não obrigou nenhum deles a seguir ele. Um dos garotos sacou sua arma, alegando que já tinha escutado o suficiente e aceitado que ficaria preso naquele local para sempre, e desde o começo não tinha gostado dele. Porém, antes de fazer alguma coisa, o machado é arremessado em sua direção, e ele perde a sua cabeça. Isso causou uma grande confusão entre o grupo, e logo um minotauro imenso avança na direção deles. Quando todos aceitaram que morreria naquele local, o protagonista avança na direção do minotauro e começa a lutar contra ele. Tá curtindo a história até agora? Já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. No capítulo 11, o minotauro o ataca com seu machado e ele consegue desviar facilmente, e ativa uma habilidade sua que reduz a diferença de nível cicadamente contra um inimigo mais forte. Quando o protagonista enfrenta um oponente mais poderoso que ele, a diferença de nível entre os dois pode ser reduzida em um nível por 3 pontos. Depois de várias possibilidades, esse foi o único caminho que ele encontrou para ficar mais forte no nível 1. O protagonista já tinha enfrentado os ataques desse monstro milhares de vezes, e desviar dele se tornou praticamente uma memória muscular. Isso porque ele é um jogador hardcore. O monstro continua atacando ele sem parar, e o protagonista continua desviando de todos os ataques com facilidade. Não importa o quão fortes os ataques desse minotauro eram, todos se tornariam inúteis já que não o atingiam. O grupo, ao observar Kang lutando contra o minotauro, ficam surpresos e se questionam se ele realmente estava querendo passar a perna nesse cara. Park começa a pensar que parece mesmo que ele estava sendo idiota em pensar que poderia roubar e matar aquele cara, alegando que deveria estar fora de si. Kang, quando percebe que aquele grupo de amigos estava tentando sair do local sem deixar rastro, aparece atrás de Park, perguntando para onde estavam indo. E antes dela responder, o Minotauro aparece novamente e o protagonista fala que se eles quiserem alguns pontos, deveriam se juntar a ele. Isso é bom de lábia. Prossegue dizendo que se eles se esquivarem dos ataques, conseguiriam alguns status secretos, e era mais fácil do que parecia. Convida eles para tentarem, porém o Minotauro interrompe a conversa, mandando um ataque poderoso na direção do grupo. Todos ficam em choque com o que aquele golpe faz, e também pelo fato de somente Park e Jan conseguirem sair vivos. O protagonista fala para eles não poderiam ficar parados ali, ou algo pior poderia acontecer. Porém, naquele momento, o labirinto começou a mudar novamente, assim criando uma parede enorme entre eles e o Minotauro. A dupla ainda estava chocada pelos seus amigos terem sido mortos, e perguntou se aquele Minotauro não iria atrás deles novamente. O protagonista responde que tinha tocado em algumas borboletas luminárias que soltavam um pó que atrai os Minotauros, e ele provavelmente continuaria a seguir ele. A garota pergunta por que ele tinha feito algo tão insano assim, e ele responde que obviamente tinha feito isso só para melhorar os seus status, e quando o labirinto muda, poderia restaurar suas recargas e estamina. Quando o Minotauro for atrás deles novamente,
conseguiria brincar mais um pouco. A garota pergunta por quanto tempo teria que aguentar isso, e o protagonista responde que levaria um mês para sair do labirinto. Os dois se levantam do chão, alegando que teriam que tomar decisões diferentes, alegando que se não seguisse o protagonista, aquele monstro não iria atrás dele. Quem que fala que isso é verdade, mas pergunta qual caminho eles estavam indo, já que andar naquele labirinto sem um rumo poderia ser perigoso. O protagonista revela saber onde a saída ficava, já que tinha dito anteriormente que conhecia esse labirinto melhor do que qualquer um. A garota então percebe que não tem a possibilidade deles irem separados, então sugere que vão os três juntos. Porém, o protagonista responde que nada é de graça nesse mundo, e se quiser uma carona, teria que pagar uma taxa. Ele aponta uma adaga para eles, exigindo que entregassem todas as moedas. Ligeiro nadinho, cara. Um jogador lutava bravemente nas cavernas repletas de goblins, enquanto estava em uma transmissão aberta para tentar impressionar outras pessoas. O grupo que gerenciava os vídeos desse jogador estava comentando que todas as pessoas estavam falando sobre ele nos fóruns, e aquela batalha goblin gerou muitas visualizações para eles. Pagou muito bem. Deve ter conseguido facilmente milhares de moedas apenas de visualizações. Um deles comenta que as pessoas provavelmente pensaram que ele fez tudo aquilo sozinho, e a edição que fizeram para pagar os outros jogadores foi ótima. Um deles responde que não tinha nenhuma maneira de uma pessoa descobrir o que fizeram, ou então que foram surpreendidos com um novo vídeo que ultrapassou o deles em visualização, deixando todos eles chocados. 10 minutos atrás, o protagonista estava pedindo a atenção daquela dupla, alegando que eles não ficariam parados sem fazer nada, precisavam trabalhar. Complementa falando que eles precisavam do material para fazerem as camas para dormir, e eles, com raiva, vão atrás dessas coisas. Quando saíram, o protagonista abre a loja do sistema, alegando que dessa vez ele tinha moedas o suficiente, e compra umas cartas de tarô encantadas, um fragmento de chave de bronze, um fragmento de roda de madeira e um pergaminho encantado. Esses itens poderiam parecer lixo e ninguém comprasse. Porém, a coisa mais importante é como utilizá-los. Funciona para bastante coisa na vida real. O protagonista combina os três itens e consegue a roda da fortuna. O item de dificuldade S é o qual permite o usuário aumentar a sua sorte para a capacidade máxima por 10 minutos. Ele então utiliza a roda para conseguir um grande número de pergaminhos de sorte, para utilizar todos eles em sua adaga. O sistema do jogo avisa para ele que tinha sido a primeira pessoa do servidor coreano a conseguir criar o primeiro item encantado de nível máximo com sucesso, e por causa disso ele ganhou 5.000 moedas, e essa conquista seria enviada para o Hall da Fama no dia seguinte. Enquanto isso, a dupla que estava acompanhando o protagonista alegava que esse era o 10º dia que estavam no inferno. Eles faziam fogueiras com alguns escombros que achavam, dormiam em camas feitas de musgo, e tudo que eles tinham para comer eram cogumelos e musgo. O Minotauro tinha encontrado eles algumas vezes, e toda mudança do labirinto era um evento e domó. E tinha um protagonista que lidava com a situação completamente sozinho. Park conversava com Jung, alegando que provavelmente morreria se continuasse desse jeito, e ele responde que estava na mesma situação. A garota, porém, antes de entrar na torre, se antecipou e contratou algumas pessoas anônimas para falarem com ela e buscarem informações. Porém, todas as informações que procuraram sobre o protagonista não deram nenhum resultado, o que fez ela se questionar o motivo de ter escolhido esses idiotas para ajudarem ela do lado de fora da torre. Ela se estressa com eles e pergunta se pelo menos deixaram seu irmão sabendo da situação em que ela estava, e eles responderam que levaria 3 semanas para pegarem ela dali. A garota comenta que estava pensando que a melhor possibilidade que eles teriam seria matar o protagonista e esperar no lugar em que entraram até o seu irmão aparecer, e só dessa forma eles poderiam sair daquele local com vida. Mas o problema agora era como iriam matar ele. Jang pega uma pedra de sua mão, alegando que ele estava dormindo e essa deveria ser a única chance de fazer isso, e então avança em direção ao protagonista. O povo daqui é ligeiro até demais, viu? Antes de atingir o protagonista, é interrompido pela garota, a qual afirmava que a velocidade de reação do protagonista estava além deles. Se entrasse em uma luta agora, ele não teria uma mínima chance de conseguir ganhar, e no mesmo segundo em que fosse atacado, provavelmente se recuperaria rápido e atacaria ele. Jang então para e pergunta o que ela estava sugerindo que fazesse, já que não poderiam ficar parados e deixar eles usar ele. A garota questiona sobre deixarem ser utilizados e prossegue falando que seu irmão estava na guilda do Corpo Negro e tinha dado para ela uma coisa para utilizar quando estivesse em perigo. Então ela pega da sua bolsa um veneno que, quando utilizado, conseguia abater 100 trolls, e se eles fossem tentar matar o protagonista, teriam que ter a certeza de fazer isso com apenas uma tentativa para ele não conseguir contra-atacar. No dia seguinte, o protagonista estava reclamando do seu prato de comida, que era feito de madeira e era composto somente por cogumelo, e estava começando a se sentir como se estivesse em alguma série de sobrevivência. A garota questiona sobre não ter nada além disso para comer naquele local. Se quisesse uma coisa a mais, poderia pegar algum morcego. O protagonista ri e pede para ela passar a água que estava atrás dela para ele, e pede para Jung entregar mais cogumelos e musgo, e eles assim o fazem. Viraram as empreguetes dele, basicamente. Ele comeu o cogumelo, a dupla começou a observar atentamente, esperando o veneno reagir. Porém, o prato de Jung cai no chão e uma grande quantidade de sangue sai de sua boca, e ele morre lentamente com o veneno reagindo. O protagonista o chama de idiota e questiona se eles realmente pensarem que ele comeria qualquer comida
que descem para ele. A garota se questiona se ele sabia que já estava envenenado, e o protagonista confirma, dizendo que quando pediu por mais, trocou os pratos enquanto estavam distraídos. E prossegue falando que o que ela estava fazendo com aquelas pessoas contratadas do lado de fora da torre era contra as regras. Ela o questiona sobre isso, perguntando se ele tinha alguma prova. E ele prossegue falando que isso só deveria ser utilizado durante algumas batalhas contra o chefe ou antes de trocas de nível. Se os jogadores fossem pegos manipulando visualizações ou trapaceando, medidas seriam tomadas para resolver isso. Justo, pelo menos. O protagonista então abre o sistema do jogo para denunciar ela, e o jogo avisa que se alguma conduta antidesportiva não for encontrada, a pessoa que reportou sofrerá uma penalidade, e ele fala para a garota que ela deveria ter mantido uma cara mais séria enquanto falava com aquelas outras pessoas. Isso deixou muito óbvio para ele. Complementa falando que estava desapontado com ela e confirma o botão de denúncia. Uma faixa vermelha ficou em volta dela, e os espectadores de sua transmissão foram todos banidos de assistirem vídeos por um mês. Se pegassem os mesmos fazendo isso novamente, seriam banidos permanentemente. Foi então que, durante essa confusão, o Minotauro decidiu aparecer. A garota se esconde atrás dele, perguntando se ele lutaria contra o monstro novamente. Ele comenta que um minuto atrás ela estava tentando o envenenar e questiona o motivo de ajudar ela. Ela começa a ficar nervosa e fala que ele sempre tinha ajudado ela o tempo todo. O sistema do jogo avisa para o protagonista que as condições para ele copiar a habilidade dela foram concluídas, e ele, quando vê essa mensagem, responde para ela que não precisava dela mais. O Minotauro desfere um golpe poderoso com seu machado na direção deles. Os dois conseguem desviar e o protagonista salta na direção de sua cabeça. Ainda não conseguiu matar com a adaga e começa a lutar contra ele para procurar outro modo de fazer isso. Ele então usa sua magia de fogo para destruir e cortar as partes de trás de sua perna com a sua adaga, fazendo com que ele caísse de joelhos. Porém, antes do protagonista finalizar a criatura, o jogo avisa que ele utilizou a habilidade chamada Berserk. Foi cabuloso isso. A habilidade que o Minotauro utilizou fez com que ele restaurasse as suas forças, e todos os seus atributos foram aumentados em 30% por 5 minutos. E também a sua inteligência aumentou momentaneamente, assim possibilitando que ele utilize a linguagem. O Minotauro fala para o protagonista matar ele e a garota sem hesitar. O protagonista percebe que a sua eficiência de mana também tinha aumentado, então coloca a adaga em suas mãos novamente e fala que o Minotauro podia vir com tudo. Kang repele os ataques do seu machado utilizando apenas sua adaga, fazendo com que a batalha ficasse mais interessante. A garota observava de longe e estava chocada que ele estava apenas repelindo e não tentando fugir em nenhum momento. O chefe de nível Minotauro tinha uma habilidade de nível 10 ativada, e mesmo se todos os membros da guilda do seu irmão fossem até ali, não conseguiriam derrotar ele. Parecia que tudo tinha parado para o protagonista, não importa o quão duro ele trabalhou durante a sua vida real, parecia que sempre estava dando voltas no mesmo local, não conseguia alterar a sua realidade como ele queria, fazia isso fraco. As dificuldades do jogo e da vida real eram ambas muito altas, porém nesse mundo, agora tudo corresponde com ele corretamente. Ainda estava trocando ataques com o Minotauro e repelindo todos com sucesso, e dessa vez ele conseguiu achar algumas brechas para atacar o monstro. Quando atingiu com seus ataques, o Minotauro falou que isso só tinha sido um arranhão nele. O monstro, quando estava prestes a acertar um soco no protagonista, o sistema do jogo avisa que as habilidades Berserk tinham passado do seu tempo limite, e seus 5 minutos acabaram. Poxa, que era doce. A criatura fica paralisada e a garota aparece atrás de uma pedra perguntando se já tinha acabado. O protagonista fica surpreso com ela, ainda está ali, e comenta que a habilidade dele somente tinha sido desativada por um tempo, e agora estava dando uma folga, e depois que o labirinto mudasse, o monstro viria para trás dele novamente. Ainda restavam 20 dias para acabar tudo aquilo. 20 dias depois, ele lutava novamente contra o Minotauro, desviando com sucesso de todos os seus ataques como sempre, e por alguma razão parecia que ele ficava mais fraco a cada dia que se passava, e dessa vez ele consegue derrotar o Minotauro com apenas um soco em cheio no seu queixo. Com ele derrotado, se vira para a garota e fala que tudo que restava era descobrir como lidaria com ela. O protagonista então vai em sua direção, alegando que estava recrutando jogadores para sua empresa de jogadores hardcore. Ela não entendeu muito bem, e ele fica com raiva, falando que ela não parecia estar muito animada com isso, e podia supor que não estava interessada. Ao ver o descontentamento dele, ela começa a mentir, falando que estava muito interessada, pedindo para ele contratar ela, alegando que sempre queria trabalhar para sua empresa. Ele então se direciona para ela e pergunta o que ela poderia fazer para a empresa seguir em frente. Ela responde que poderia utilizar sua habilidade única de sociabilidade, que com certeza ajudaria todos lá. Só que o protagonista já tinha copiado essa, e questiona o que ela tinha mais a oferecer, e ela responde que nunca o trairia. Eu perceber que era tudo que ela tinha a oferecer, vai na direção dela, dizendo que estava desapontado. Ela então entra em desespero e comenta que daria para ele o anel de Braham. A garota entra em desespero e se agarra no joelho do protagonista, alegando que o seu irmão conseguiria esse anel para ela, e começa a implorar para o protagonista não a matar. Esse anel é um dos melhores itens que o jogador consegue encontrar no primeiro nível. Aumenta a agilidade, resistência mágica e ainda inibe as magias dos monstros. O protagonista então a parabeniza, alegando que ela tinha acabado de ser contratada como a mais nova membro da sua empresa, e prossegue falando que a empresa não provia salário para os seus membros, e eles teriam que permanecer ao seu lado quando chamassem, e não importa quando ou onde. Poderia até ser mesmo 3 horas da manhã em uma ilha deserta. Mas agora estava a parte mais importante: assinar um contrato. Então, o protagonista combina sua habilidade de fogo junto com a sua habilidade social da garota que ele copiou, então consegue obter a marca da obediência. Ele coloca sua mão em seu ombro, fazendo com que ela desse um grito de muita dor. Essa marca permite que a pessoa que foi marcada obedeça o usuário sem questionar. E se desobedecer,
experienciarão uma dor excruciante no corpo. Os dois agora saindo do labirinto, depois desse longo período de tempo que passaram lá dentro enfrentando esse Minotauro, os dois conseguiram um acúmulo de 5.000 moedas, pois o sistema do jogo os colocou no hall da fama novamente. E a garota estava contente com o dinheiro que tinha ganhado, sofrendo daquele jeito. Porém, o protagonista manda ela entregar tudo que tinha para ele, assim ficando com 10.000 moedas e ela triste. A coitada também é judiada aqui, viu? O protagonista prossegue falando que queria que ela entregasse o anel para ele em 3 dias. Ao tentar contestar sobre o curto período de prazo, ele diminui para 2 dias, fazendo com que ela apenas corresse para fazer isso logo. O noticiário passava no centro da cidade, alegando que, em uma semana, a guilda representante da Coreia, Dangu, enfrentaria o chefe do terceiro andar. Essa guilda é a número 1 da Coreia e os jornalistas alegam que as outras guildas ao redor do mundo não estavam indo tão bem quanto essa. Então as pessoas estavam esperando grandes feitos por parte da Coreia. O protagonista, quando escuta que isso levaria um mês para finalmente chegarem até o chefe do terceiro andar, fica surpreso com a pressa que eles estavam tendo para avançarem logo, mas provavelmente fazia isso para monopolizarem os recursos numerosos da torre. Mas de qualquer forma, eram dados 90 dias para terminar cada andar. Em outras palavras, você não tem que ir necessariamente até o terceiro andar de uma vez, já que se você avançasse tanto sem se preocupar com dominar cada nível, uma hora você acabaria colidindo com a parede de diferença entre os níveis. No dia seguinte, o protagonista volta para sua casa alegando que precisava coletar todas as informações que ele pudesse sobre o que aconteceu durante o mês em que estava dentro do labirinto. Ele precisava de pessoas que pudessem confiar, algo meio que necessário. Kang então procura por jogadores na internet e vai encontrar pessoalmente em um restaurante para conhecê-los. Chegando lá, se depara com um jogador chamado Lin Tae-min e a jogadora Yu Hyun-hwa, os quais foram difíceis de reconhecer, já que não se pareciam muito com seus personagens deles no jogo. O protagonista então utiliza sua habilidade do Olho da Verdade para ver as informações de Lee e da Yu. O objetivo principal de observar as suas habilidades únicas, a quais pareciam ser interessantes, e a condição para copiar as suas habilidades seria que os três juntos alcançassem o nível 20 da torre. Lee se direciona para o protagonista, alegando que estava na vez de ele se apresentar. Kang então fala o seu nome e o nome de usuário, qual era um pouco vergonhoso, Pulp Farm, e ele não se lembra o motivo de ter colocado esse nome 11 anos atrás. Prossegue dizendo que tem 27 anos e antes costumava criar conteúdos para a Paprika TV. Ele fica surpreso, alegando que costumava assistir as coisas desse canal algumas vezes. O protagonista fica meio tenso e fala que não fazia mais esse tipo de conteúdo. Ele percebe que ele ficou um pouco nervoso e pede para relaxar, alegando que afinal de contas eles não eram totais estranhos, já que jogaram juntos online algumas vezes. E eu confirmo o que ele disse e o protagonista percebe que eles eram mais amigáveis do que outras pessoas anteriores. Não eram como as pessoas que estavam tentando usar ele e colocaram para trás. Provavelmente só estava cansado de lidar com esse tipo de pessoa. E mesmo sendo a primeira vez que eles se encontram pessoalmente, foi totalmente tranquilo. Lee, enquanto conversava com ele, pergunta sobre ele ter dito anteriormente que estava em outro local durante um mês. O protagonista confirma que esteve fora durante esse mês. Lee então pergunta para ele se não fez o teste ainda. O protagonista não sabia o que estava falando. Dentro do carro, seus amigos falam para ele que esse teste foi feito pela Associação de Despertados com o intuito de diminuir o número de mortes que estava acontecendo, qualificando os jogadores aptos para escalarem a um sistema até que bem estruturado. Desde o estabelecimento das associações de despertados, jogadores que tinham pontuação muito baixa eram proibidos de ultrapassar em um segundo nível. Por outro lado, aqueles que tinham pontuações altas imediatamente recebiam ofertas do governo e de guildas do alto escalão. Entretanto, apenas 3 tipos de pessoas entravam nesses testes: aquelas pessoas que têm uma esperança de ascender na torre, torcendo para pelo menos alcançarem um nível mínimo, outros que só querem julgar ou não as pessoas qualificadas para entrar na torre, e por último, aqueles que querem se exibir a sua qualificação para o mundo. No local de testes, a garota que estava com o protagonista no labirinto entra junto do seu irmão Hangin, que era bastante conhecido por sua guilda, e atrás dele tinha um brutamonte chamado Kinkatei, da guilda dos guerreiros, o qual estava irritado com a presença de muitas pessoas ali no local de testes. Hangin explica que essas pessoas só estavam tentando a sorte, e prossegue que não tinha tempo para isso, então ele deveria tirar essas pessoas que estavam em sua frente, alegando que não poderia esperar por horas. Complementa falando que tinha andado esse caminho todo apenas por causa dele e da sua irmã mais nova, e era melhor eles não vacilarem com ele, dizendo que ele sabia o que iria acontecer se fizessem isso, e sabia muito bem por sinal. Os seguranças começam a mexer e empurrar as pessoas para se afastar do caminho desse trio, porém o protagonista junto com seus amigos estavam no meio deles e os seguranças tentam tirar eles dali, mas eles não se mexem, então Hangin aparece atrás do segurança, reclamando que ele não conseguia lidar com apenas um cara. Coloca o dedo no ombro do protagonista, extremamente irritado, alegando que não sabia quem ele achava que era, mas estava cometendo um grande erro. Mas ainda não era tarde demais para se desculpar. As pessoas ao redor ficaram surpresas com o protagonista, dando de frente com Hangin, furioso, daquele jeito. Kang utiliza sua habilidade do Olho da Verdade para ver a habilidade que ele tinha de especial. Hangin ficou desconfiado por estar sendo encarado. O sistema do jogo fala para o protagonista que para ele conseguir copiar alguma habilidade desse usuário, ele deveria atingir o máximo de hostilidade contra ele. Hangin continua tocando nele agressivamente, questionando sobre ele não achar que faria alguma coisa só porque tem pessoas assistindo. A irmã mais nova dele chega e quando percebe que era o protagonista, chama a atenção dele, porém já era tarde demais. Kang pega o dedo do irmão mais velho e o quebra utilizando com apenas uma mão. Hangin fica extremamente irritado com o protagonista e avança em sua direção. Kang apenas joga a garrafa de água em sua cara e desvia do seu ataque, o atingindo na perna, fazendo com que ele perdesse o
equilíbrio e caísse no chão. A irmã mais nova dele se questiona sobre o que ele estava fazendo naquele local e interrompe os dois, e o protagonista, quando tenta utilizar sua habilidade do olho da verdade nesse cara, não consegue. O sistema avisa que ele falhou porque a diferença dos níveis entre os dois era muito grande, o que indicava que provavelmente ele estava acima do nível 1. O protagonista fala para Kim que não sabia que esse cara tinha uma babá. Kim responde que ele era útil, mas não podia ser ajudado. Sobre essa utilidade, o protagonista percebeu que estava se referindo ao Goryeo Sen e questiona sobre ele oferecer recursos para a China. Kim fica surpreso com ele saber esse tipo de coisa e utiliza sua habilidade chamada de Barreira Negra, que envolve ele junto com o protagonista para dar privacidade para os dois. O protagonista aproveita da situação para fazer uma oferta para ele, a qual envolvia negociações. O bicho é bom de negociar. Gyeong Seng é um excelente item para recuperar a mana e a estamina do usuário, porém tem o efeito contrário que pode ser muito negativo. O protagonista observa que esse efeito contrário provavelmente estava colocando ele e a sua guilda em perigo, mas poderia resolver isso facilmente com 3 itens: suco de Carassian, pedra da lua e uma muda de mandrágora. Prossegue dizendo que não tinha certeza sobre os outros, mas provavelmente eles estavam tendo problema em encontrar essas mudas, e contaria para eles onde poderiam encontrar. Então pergunta mais uma vez se quem acredita nele agora. Quem pensa para si mesmo que essas informações são exatamente as quais a guilda estava procurando, junto com os exploradores, se questionam sobre quem é esse cara. Eles então fecham um contrato e Kim aponta uma adaga cantada para o protagonista, alegando que se descobrisse que ele estava brincando com ele, as coisas não acabariam bem, faria com que ele pagasse. O protagonista puxa sua adaga, alegando que ele provavelmente estava entendendo alguma coisa errada. O responsável por fazer essas ofertas e dar chances naquele local era ele. Botou a banca dele, né? Do lado de fora, os amigos do protagonista estavam lutando contra alguns guardas costas. Então a barreira se rompe e o protagonista sai de lá. Os amigos perguntam se estava tudo bem, porém eles o tranquilizam, dizendo que Kim era mais compreensível do que ele esperava. Hangin, quando percebe que Kim estava saindo dali, questiona se ele deixaria o protagonista sair ileso daquele jeito. Então fala que se desse outra chance para ele, lutaria com tudo que tinha. Porém foi interrompido com Kim agarrando seu pescoço. Kim fala para ele que não era adversário à altura do protagonista e da próxima vez que ele agiu da própria daquele jeito, se arrependeria. Então joga ele no chão e se retira dali. Hangin se questiona sobre o que aconteceu dentro daquela barreira. Não estava gostando de ser humilhado desse jeito. O protagonista, porém, finalmente conseguiu copiar a habilidade dele e se retira do local. O protagonista se direciona para o local de testes em que foi convocado, e ao chegar no local, percebeu o placar com a pontuação máxima alcançada pelas pessoas que passaram por ali. Então o examinador chama pela próxima pessoa e King entra. O examinador explica que o teste é simples, ele apenas precisava testar o mágico em sua frente, não importava quais itens ou habilidades únicas ele utilize, só irão medir o potencial quando ele acertar o cristal. O teste é até que bem preciso. O examinador observa que o protagonista está segurando um ataque, questiona sobre ele utilizar outra habilidade junto, porém o protagonista recusa, falando que isso não será o suficiente. O examinador afirma que ele pode começar sem que quiser, porém King se direciona a um cristal maior que estava perto daquele teste. O examinador fala que aquele cristal era um intermediário e ele deveria fazer com que o cristal iniciante estava perto dele, alegando que não tinha nenhuma maneira de uma pessoa normal causar dano a um cristal intermediário daquele. Logo foi interrompido com o protagonista utilizando toda a sua força para atingir o cristal, fazendo com que aquele cristal intermediário tão estimado fosse partido ao meio como uma folha de papel. O examinador fica surpreso, alegando que a maioria das pessoas eram desclassificadas porque não conseguiam a quantidade de mana suficiente nos cristais, mas nunca tinha ouvido falar em alguém que conseguiu fatiar um cristal tão facilmente. A pontuação final do protagonista foi tão grande que ele conseguiu um rank S. O examinador ficou empolgado, falando que precisava reportar isso aos seus superiores. Pede para ele esperar um pouco. O protagonista o interrompe, pedindo para ele esperar para reportar daqui a uma semana. O examinador não compreende e pergunta o motivo. Yang responde que eram razões pessoais, não importava o que ele achasse. Prossegue falando que tinha poucas coisas que ele aprendeu na vida. Uma delas era que os que estavam mais perto dele eram mais assustadores que a lei como um todo. E se retira do local de testes e se encontra com o par, a qual entrega para ele o anel que ele tinha pedido. O anel de Bra. A garota fala que tinha cumprido a sua parte do acordo. Ele tinha que tirar aquela marca do seu ombro, porém o protagonista ignora e vai embora. Completamente estigma o garoto. Quando encontra seus amigos, ele mente para eles dizendo que conseguiu um rank F, fazendo com que eles ficassem surpresos, alegando que acreditava que ele seria mais forte que ele. O protagonista prossegue falando que apenas era temporário e concordou em tentar novamente na próxima semana. Até lá, teria que ficar com essa pontuação baixa, assim conseguindo os persuadir. E o avisa para ele que o segundo teste é terminar uma dungeon e pergunta o que ele iria fazer. Ele responde que precisava resolver umas coisas e pede para eles não se preocuparem, apenas irem em direção à torre, alegando que entraria em contato assim que possível. A primeira fase dos testes classifica o poder medir na sua magia, e aqueles que passam pelo primeiro automaticamente são encaminhados para o segundo. Era muito fácil também, tudo o que precisava ser feito era terminar uma dungeon das torres das provações. E já que o nível do andar não importava, as pessoas geralmente escolhiam as que tinham os mais fracos, como goblins ou ogros. De qualquer maneira, ele estava indo para a única ruína do primeiro andar, um local que nenhuma pessoa sozinha é capaz de terminar, desde que as primeiras versões da torre da provação saíram há 11 anos atrás.
até os dias de hoje que ela se tornou realidade. Essas ruínas em que ele estava indo não eram acessíveis a jogadores de rank E. Como ele mentiu dizendo que tinha essa classificação, a guilda que controla essa ruína não permitiu ir sozinho, então sua única opção foi se tornar o bagageiro de Utrecht. Enquanto ele se direciona pelas ruínas, outro bagageiro conversava com ele, perguntando o motivo dele estar ali. O protagonista responde, mentindo que precisava de muito dinheiro para manter o seu estilo de vida, e esse colega responde que fazia sentido, alegando que estava no mesmo bar. Prossegue falando que estava ali porque precisava alimentar e tomar conta de sua esposa e filhos. O protagonista, quando escutou isso, logo percebeu que todas as pessoas que falavam isso morrem cedo. Triste fato da maioria das histórias. O colega do protagonista prossegue falando que pessoas do nível deles precisam tomar muito cuidado, já que um movimento errado eles iriam morrer. Os aparelhos eletrônicos não funcionavam nos arredores, então as ambulâncias não poderiam aparecer naquele local. O protagonista o tranquiliza, falando que não precisava se preocupar, alegando que, no mínimo, todas as pessoas seriam capazes de sair vivo dali e irem para casa. O colega não entendeu muito bem o que ele quis dizer com essa parte de sair vivo, porém agradeceu pelas palavras, alegando que era muito diferente comparado com os jovens dos dias atuais. Quando o protagonista chegou dentro da ruína, recebeu uma mensagem do sistema do jogo, oferecendo uma nova missão de dificuldade S. A descrição dela dizia para ele derrotar o chefe das ruínas e tomar o seu trono. A sua premiação seria pegar uma relíquia de sua escolha, mas se ele fracassasse em matar o chefe, as suas escolhas seriam limitadas. Os bagageiros estavam felizes por terem chegado e agora estavam descansando até o time de combate aparecer. O protagonista recebe uma recompensa especial por ter sido a primeira pessoa a conquistar a torre. Ele não entende muito bem porque o jogo mandou isso somente agora, e questiona se foi o único que conseguiu receber essa recompensa. O baú então se abre no sistema e recebe vários aprimoramentos de seus atos. Sua sorte e adaptabilidade começaram a subir em 10 pontos cada um. Com isso, conseguiu uma habilidade chamada Coração Gelado. E o da minha ex, ó que massa. Essa habilidade Coração Gelado fez dele capaz de manter a postura em situações intensas, alegando que as suas emoções humanas seriam mais ineficientes. A sua habilidade passiva Monopólio também foi ativada. Essa habilidade alega que se ele pegar a última recompensa sem compartilhar com os outros jogadores, poderia receber a melhor recompensa disponível. Para o protagonista, essa recompensa que ele acabou de ganhar do sistema do jogo era completamente insana. Logo foi interrompido com a chegada do time de ataque, que se teletransportou para o local em que estavam. Um deles estava na frente, alegando que eles iriam começar a se movimentar novamente, e agora organizaram a sua formação junto com o time avançado. O protagonista utiliza sua habilidade, o Olho da Verdade, nesse líder para analisar suas habilidades, para conseguir copiar as habilidades dele. A condição do sistema era que ele conseguisse sua lealdade durante uma missão, o que o deixou um pouco frustrado, já que isso seria bastante difícil de acontecer. Agora todos estavam dentro da ruína, e o mago do time de ataque ilumina o caminho de todos com seu cajado mágico. Quando a luz se revelou dentro daquela escuridão, muitos cadáveres apareceram. As pessoas ficaram surpresas, já que perceberam que os cadáveres da verdade eram os corpos de monstros que foram derrotados pelo time avançado. E a ambientação dali era verdadeiramente assustadora. Eles então se deparam com o time avançado que estavam chamando. O protagonista, quando observava a situação em que estava, percebe que algo de estranho estava acontecendo, já que nenhuma pessoa daquele grupo estava com o único machucado depois de ter lutado contra aqueles monstros. E baseado nos status daquele líder que ele tinha observado anteriormente, não tinha como o time avançado lidar com tamanha facilidade assim. Algo de errado não estava certo. Seu colega de trabalho dá um tapa no seu ombro, perguntando o motivo dele estar parado, e o apressa para eles pegarem os equipamentos. Que o veio questionar sobre o motivo de fazer isso, e então se lembrou que ele era um bagageiro também. Seu colega fala para eles cuidarem da equipe deles, e ele ficaria responsável pelos equipamentos dos forasteiros que estava junto com ele. O protagonista então se virou para o lado para observar os forasteiros, e percebeu que um deles estava com um símbolo familiar em seu ombro. Esse símbolo é da guilda pequena composta pelos membros de elite. Essa pessoa tinha um equipamento muito caro e tenta fazer amizade com ele. Ele se direciona a um cavaleiro oferecendo uma caneca de água gelada, alegando que ele tinha feito um bom trabalho. O cavaleiro agradece ao protagonista e ativa sua habilidade que ele tinha roubado daquela garota anteriormente no labirinto, comunicação. E quando o cavaleiro tirou seu capacete, logo se revelou na verdade ser uma garota. Ela é a filha mais nova da família Lawrence, uma família nobre da Europa. Ela é uma jogadora poderosa, poderes divinos e possui ótimos ataques e defesas e habilidade de cura. Ela é a heroína que salvou Amsterdã de se tornar uma terra devastada por causa de uma calamidade na qual monstros apareceram na torre de lá. Ela é a jogadora mais famosa de toda a Europa, conhecida pelo título A Santa de Amsterdã, Teresa de Lawrence. O protagonista tenta utilizar sua habilidade de Olho da Verdade na garota, porém o sistema avisa que ele falhou novamente, alegando que a habilidade foi cancelada devido à grande diferença de níveis que tinha entre os dois. Porém, dessa vez, como ele ganhou um aumento nos seus atributos de sorte e adaptabilidade, conseguiu juntar os dois e assim fazer com que a diferença de níveis fosse cancelada, assim aumentando o nível de Olho da Verdade. Ele finalmente conseguia ver a habilidade que ela tinha, e a condição para ele conseguir copiar uma de suas habilidades únicas seria resgatar ela de uma situação de vida ou morte, já que ela estava entre os 100 melhores jogadores do mundo. Forte até demais. A garota agradece ao protagonista pela água que ele entregou anteriormente, porém, ele era a pessoa que estava mais grata naquela situação, já que conseguiu uma chance para copiar a habilidade chamada Bênção Estelar. Essa habilidade única é considerada a melhor entre os cavaleiros sagrados, mas o problema agora era como ele iria salvar ela de uma situação perigosa, ou então que aconteceu alguma coisa perto dali que fez com que as equipes ficassem nervosas. As pessoas que estavam vigiando o guardião dali foram derrotadas,
e eles estavam muito atrasados. Um olho se revelou acima deles e o sistema avisou que aquele era o guardião das ruínas. Estava observando os intrusos. O sistema de segurança que protege aquela ruína é uma bomba dormente, desperta toda vez e é estimulada do lado de fora. Uma vez despertado, invoca um guardião que protege a dungeon. O líder do grupo de ataque fica nervoso com a situação, questionando quem foi o idiota que planejou algo do tipo. E já era tarde demais. Eles tinham menos de 10 minutos restantes e seria suicídio lutar contra um guardião com apenas as pessoas que estavam ali. Pelo menos a metade deles morreria nessa luta. E se eles conseguissem calmamente evacuar os membros não combatentes nos próximos 10 minutos, porém a sua mente logo recusa isso, questionando sobre ele desistir antes mesmo de começar, alegando que tinha trabalhado muito para se tornar um líder de equipe de ataque, não poderia deixar terminar assim. Então fala para seus colegas para eles continuarem seguir em frente para não cair os dentes. Um dos membros do time de ataque questiona essa decisão, alegando que o time responsável pela retaguarda ainda não tinha chegado naquele local, e eles seriam atacados pelos guardiões de todos os lados. O líder manda ele calar a boca e apenas seguir, alegando que tomaria a completa responsabilidade da situação, alegando que podem vencer sem uma retaguarda, já que apesar de tudo, eles ainda tinham Teresa junto consigo. Esse soldado se direciona aos companheiros de equipe, falando para eles que os guardiões tinham despertados. Um deles estava sentado, perguntando o motivo dele estar tão preocupado, alegando que existia a possibilidade do líder colocar eles ali, sem ter nenhum plano para lidar com a situação. O arqueiro complementa falando que os jogadores solo, como eles, apenas precisavam escutar o líder da equipe de ataque. Porém, a sua fala logo foi interrompida com a mão de um cavaleiro gigante o esmagando vivo na frente de seus companheiros. A sala em que eles estavam logo foi cercada por cavaleiros gigantes. Os guardiões finalmente despertaram. Agora o bagulho ia ficar doido. O líder da equipe de ataque preparou seus cavaleiros e guerreiros para a batalha que estava por vir, alegando que os guardiões tinham despertados, e agora todos estavam organizados para lutar contra aquela grande horda de cavaleiros gigantes. Durante a batalha contra esses cavaleiros, o líder logo se mostrou ser bastante ineficiente, enquanto liderava um grupo tão grande assim. A maioria deles se consideravam como mortos naquela situação em que estavam, e ao clamarem por ajuda, Teresa se atira em direção aos cavaleiros, os destruindo um por um. A equipe de bagageiros foi completamente dizimada pelos cavaleiros gigantes, somente restou o colega do protagonista que dizia estar encarando a morte quando um cavaleiro se postou à sua frente. Porém, o protagonista pergunta sobre o que ele estava falando e mata o cavaleiro na sua frente. Prossegue falando que tinha dito anteriormente que eles sairiam dali vivos. Seu colega manda ele tomar cuidado com as suas costas, e a mão do cavaleiro sai voando em sua direção, mas ele se esquiva com sucesso e utiliza sua habilidade de magia de fogo para terminar o serviço, assim matando o cavaleiro. Fez um churrasco rico em ferro, aparentemente. Enquanto ele conversava com seu colega de trabalho, Teresa tira o seu colega de alcance e fala para o protagonista que acreditava que ele era uma boa pessoa. Não podia acreditar que ele estava lutando contra um bagageiro utilizando uma adaga, e o acusa de ter sido responsável por ter despertado os guardiões, e finaliza dizendo que iria fazer ele pagar por isso. E essa foi a história de hoje. Curtiu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui. Eu tô sempre de olho e respondendo os comentários. As melhores histórias eu tô trazendo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem Manhwas. E até o próximo vídeo. Tamo junto!